O Papapô já estava gravado, editado, e hoje eu abrindo meu WhatsApp me deparei com a notícia terrível, triste, lamentável do falecimento da professora Rosilda Alves Bezerra, da Universidade Estadual da Paraíba, pela Covid-19. Eu fiquei profundamente chocada, tanto pela pessoa que era Rosilda, uma pessoa inteligentíssima, cheia de vida, bem-humorada, alto astral, tudo de lindo, tudo de bom. E eu faço questão de falar dela aqui, porque tudo que eu fiz no meu percurso como mestranda, que abriu a porta para eu seguir, né, na pós-graduação, eu agradeço a Rosilda, porque eu entrei num avião para ir a um congresso de complexidade no Rio de Janeiro, que ela ia também, e as pessoas da UFRN que ali estavam ficaram conversando, e ela é muito divertida, muito alegre. E ela foi a primeira pessoa que me alertou para a relação entre literatura e alimentação. E me deu vários exemplos, e aquilo fez nascer em mim a certeza de que eu tinha um caminho que eu queria trilhar. E a partir dali, a partir dessa conversa com ela, minha vida já mudou. Então, eu sou muito grata a Rosilda por eu ter concluído o mestrado, por eu ter seguido a carreira acadêmica, por eu ter sido professora universitária. Tudo partiu de uma conversa no avião com essa mulher fantástica. Muita paz para você, Rosilda, onde quer que você esteja. E minha eterna gratidão por você ser a pessoa que orientou a minha vida acadêmica, orientou o meu sonho. Muito obrigada, querida. Olá, pessoa! Eu sou Vera Pinto e este é o 15º Papapô. Papo-apô. 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 Não importa se você é aposentada, apologético, apoteótico, apoquentado ou outra por qualquer. Aporta aqui que esse podcast é feito para você. A gente não tem fins lucrativos. Então, se você gostar, divulgue nosso trabalho em suas redes sociais. E se puder, contribua financeiramente com a gente, depositando em nosso Pix, que é o nosso e-mail, contato@gmail.com. Saiba ainda que, além de nos ajudar a cobrir os custos de produção, 30% do seu apoio são direcionados a animais em situação de rua. É só bondade. E você já sabe, se quiser contar, sugerir, corrigir ou pedir algo pra gente, pode ser até aquele beijinho. Mande o seu recado pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Ou ainda pelo nosso e-mail, contato@gmail.com, que também é o nosso Pix.
frágil como um ogiva, como uma bomba de 1000 megatons, inofensiva como a explosão de todas as cores, fogo, ferro, aço se expandindo em estilhaços de todos os tons, erupção vulcânica de perfumes ácidos de flores. No dia 11 de fevereiro foi comemorado o Dia Internacional das Mulheres e das Meninas na Ciência. Por isso, esse mês, nós destacamos este tema. No programa do dia 10, a gente bateu um papo com a Gabriela Spaniol, uma jovem engenheira, pesquisadora que nos encheu de alegria e coragem. Hoje, no Gente Como a Gente, está aqui novamente outra jovem mulher, pesquisadora, com um percurso lindo de trabalho. Ela partiu da formação em Ecologia, aqui na UFRN, e você já vai ver aonde ela está chegando. Depois desse papo, eu te falo, no Dentro da Cachola, algumas curiosidades sobre a água. E mais, tem torta de maçã no Mão na Massa. As dicas? Eu te ensino onde encontrar. A leitura, mais uma vez, será sobre uma mulher cientista, é claro. Tá doida para eu começar, né, pessoa? Pois vamos lá. Uma hecatombe vibrante de amor, força e radiação. Uma hecatombe vibrante de amor, frágil como um ogiva, como uma bomba de 1000 megatons, inofensiva como a explosão de todas as cores. Vamos começar agora o Gente Como a Gente. Como vocês sabem, seguindo com o tema A Mulher e a Menina na Ciência. E hoje a gente tem outra convidada muito especial, a Luísa Cavalcante, uma jovem pesquisadora que foi formada em Ecologia aqui pela UFRN e que agora já alça outros voos, que ela já vai nos contar. Eu fiz questão de trazer duas mulheres jovens para falar sobre esse tema, porque me interessa muito saber que coisas ainda acontecem, né, com essa geração de pesquisadoras. E também por um outro motivo importante, que a gente está vivendo um tempo um tanto desolador. Eu já ouvi muito pessoas jovens dizendo que não querem se dedicar a estudar numa pós-graduação pela falta de perspectiva, que não vai ter bolsa, que não vai ter oportunidades, que não vão haver vagas, né? E isso tudo é muito desolador. E ver a experiência dessas jovens mulheres, a garra que elas têm, a coragem, só faz bem a todos nós, né? Porque a gente vê que ainda há esperança e que a gente ainda tem que fazer coisas, né? Que se dedicar à ciência, se dedicar aos estudos, para que a gente possa realmente ter um novo país. E não esse país que não acredita na ciência, que não acredita na solidariedade, que não acredita no futuro. Mas, como eu quero falar em esperança, vamos começar agora a falar com a nossa pesquisadora convidada para bater papo com a gente. Luísa Cavalcante, por favor, diga para a gente quem é você.
Olá, Vera, tudo bom? Muito obrigada por me convidar para falar desse tema que me é tão caro, né? Mulher e menina na ciência. Eu acho que é uma discussão necessária. Eu me chamo Louise, mas você pode me chamar de Lou, porque os meus amigos me chamam de Lou. E eu fiz a minha graduação em Ecologia aqui na UFRN. O meu mestrado eu fiz em Desenvolvimento Sustentável na Universidade de Brasília, onde eu investiguei a relação entre pesquisa e gestão pública. Logo depois, eu trabalhei como pesquisadora júnior em um projeto que avaliava, né, o programa de cisternas, a implementação e os resultados, os impactos do programa de cisternas no semiárido brasileiro. E agora, no doutorado, eu estou fazendo meu doutorado na Universidade de Wageningen, na Holanda. É um doutorado na área de sociohidrologia. E o meu foco de estudo é entender como que, neste momento, né, as políticas públicas vêm influenciando a distribuição da água no Brasil, né, em poucas palavras. E eu acho que eu poderia me definir como uma pesquisadora que estuda relações, né, que começou desde a ecologia, né, que a ecologia estuda essas interações, né, entre os animais e o meio ambiente. E depois eu passei para um estudo sobre a relação entre pesquisa e gestão pública. E agora eu estou estudando sobre as relações entre sociedade e água. Então, brevemente, essa é a minha trajetória. Que maravilha, Lô! Esse seu percurso de formação, que é muito interessante, né? A ecologia por si só já é uma formação fantástica, né? Necessária. E você foi ampliando, abrindo isso, né? Entrando na questão de como a ciência pode ser uma norteadora das políticas públicas, que é o sonho de todos nós, né? Que estudamos, que pensamos a nossa sociedade, é que as decisões políticas sejam pautadas em estudos técnicos, em pesquisas, né? Porque isso seria um bem maior para a nossa sociedade, né? Eu queria começar, agora que a gente já conhece aí o seu percurso, queria começar falando que você, como você sabe, né, dia 11 foi o Dia Internacional da Mulher e da Menina na Ciência. E eu fiz questão de, esse mês, entrevistar 2 mulheres jovens que trabalham com pesquisa, justamente para a gente discutir essa questão da mulher no ambiente de pesquisa, no ambiente universitário. Então, eu queria que você contasse para a gente agora, não a sua experiência como pesquisadora ou seu percurso, mas a mulher, Lou, que tem para contar para a gente sobre as aventuras ou as desventuras de ser mulher na graduação de ecologia. Como foi isso para você? Bem, começando sobre as minhas aventuras e desventuras como ecóloga, né, na UFRN, eu tenho que te falar que eu fui muito inspirada por mulheres pesquisadoras do meu departamento, porque o curso de ecologia é um curso novo e quando eu estava na graduação foi um momento em que eles abriram o concurso e entraram vários professores e professoras novos. Então, dentro desse corpo docente tinham várias professoras que me inspiravam, sabe? A professora Priscila Lopes, Gislene Ganadi, Adriana Carvalho,
todas jovens mulheres pesquisadoras. Então, na graduação, acho que eu me beneficiei muito positivamente, sabe? E também a turma era ou igualitário em termos de homens e mulheres, ou majoritariamente feminina. Isso, assim, foi tranquilo. Mas quando eu fui para o meu mestrado, eu já comecei a sentir essa pressão do ambiente acadêmico formado por homens, sabe? Sempre por homens mais velhos, brancos, hétero, e né, a manutenção desse padrão que a gente vive na sociedade. E tem umas coisas que me incomodavam na época. Uma delas, assim, as mulheres sempre tinham um papel de secretária nas reuniões, sabe? Do tipo, quem que ia mandar a ata do que a gente resolveu depois da reunião, quem que ia organizar o artigo para ver se estava na formatação né, apropriada para tal revista ou para o congresso, enfim, eram sempre mulheres. Então eu sentia que esses trabalhos de secretaria sempre eram atribuídos às mulheres, né? Sempre ficavam para as mulheres, e isso me inquieta até hoje. E foi só uma vez, ainda bem, mas eu sofri um assédio verbal absurdo de um professor que desdenhou de mim, de um termo que eu usei numa revisão de um livro que eu estava fazendo. E, enfim, para contextualizar, é um livro sobre pessoas e personagens que foram importantes na história. É bem focado, é uma coisa assim, é um livro mais focado em pessoas, né, importantes para a conservação da natureza nos Estados Unidos, em países africanos, e no Brasil o autor usou o exemplo de Chico Mendes. E na minha revisão eu usei o nome figura, tipo figuras importantes, como sinônimo de personalidade, e o professor desdenhou de mim do fato de eu ter usado figura, do tipo, sabe uma criança, assim, figura? Nossa, você usou esse nome, não é apropriado, esse termo não é apropriado para uma revista. E eu ouvi e tal, e rebati ele. Quando ele saiu da sala, eu caí aos prantos, assim, eu não acreditava que eu estava passando por isso, sabe? Porque uma coisa que me incomoda na academia é essa forma de tratar, sabe? A ideia do outro. Acho que está mudando, mas assim, normalmente é sempre uma forma muito ácida, é uma forma muito violenta na forma de criticar o trabalho do outro, de sugerir melhorias. E aí, quando esse professor saiu da sala, eu comecei a chorar absurdo, assim, como uma criança, sabe? Porque eu ficava, gente, é sério que eu tô, né, os meus pensamentos, assim, é sério que eu tô realmente envolvida dentro desse ambiente tão tóxico. E foi bem complicado, assim, demorei um tempo para me recompor, assim, semana, eu acho, sabe? Todo dia essa passagem, né, vinha de novo na minha cabeça. E quando eu estava no departamento e escutava a voz dele, eu tremia, sabe? Tipo, um gelo, assim, na espinha. Então, acho que esse foi o momento, assim, mais tenso, sabe? Que eu passei sendo nesse abuso verbal, né? Na academia. Ai, Lu, você contando essa história me lembra muito. A professora Ceiça Almeida sempre falava que um professor, uma professora nunca vão ter ideia da dimensão de onde chega a sua influência, né, naqueles educandos. E é isso mesmo. Às vezes um gesto, uma palavra, um olhar tem um valor muito grande. Não se trata da crítica, eu entendi perfeitamente o que você está dizendo.
Não se trata da crítica de ver como essa palavra é inadequada, mas na forma como a pessoa expressa essa crítica, né? E eu me lembro do Paulo Freire, que ele tem ele escreve sobre isso, que alguma vez um professor entregou uma prova para ele, que ele tinha tido êxito na prova, mas que não, o professor não disse nada, mas o olhou de uma forma muito verdadeira, que lhe trouxe confiança em si, que lhe trouxe vontade de aprender, vontade de estudar. E o Paulo Freire dizia: eu muitas outras vezes na minha vida eu tirei notas boas, mas eu nunca pude esquecer aquele momento, daquele olhar daquele professor. Então é isso, a gente quando está na academia, né, na função de professor, professora, a gente tem que se lembrar que a gente está tratando com seres humanos, né, e que aquelas pessoas estão ali, sob nossos cuidados. O cuidado, né? A noção de cuidado com o outro, que deve ser pensada e preservada, né? Nas relações acadêmicas. Pronto, Lu. Agora conta pra gente um pouquinho o que foram esses resultados do seu mestrado, né? Porque a gente tem visto agora em plena pandemia que essa relação ciência e gestão pública está meio conturbada, né? Principalmente em nível federal. Então, como foi? O que você concluiu desse seu estudo em que você disse que analisou a relação entre a pesquisa científica e esse apoio que poderia ser dado a uma política pública na área de saúde especificamente, né? Conte aí pra gente como foi isso. Vamos lá, tentar ser sucinta ao explicar a minha pesquisa de mestrado. Bem, a minha pesquisa de mestrado, primeiro localizando geograficamente, ela foi na região de Santarém, no norte do Brasil, no Pará, mais especificamente ligado a uma região rural que chama Lago Grande do Curuai. É uma região de várzea e ela a dinâmica populacional varia bastante em relação às cheias e às secas dos rios, que é uma dinâmica, né, da região amazônica. E eu entrei num projeto de pesquisa com pesquisadores franceses que já faziam pesquisa na área há uns 10 anos. E eles sempre eram muito ligados à parte mais ecológica, mais das ciências naturais, a biologia. E recentemente eles tinham começado a incorporar um lado mais social também nas pesquisas dele. E aí é onde eu entro, né? O meu projeto, ele tinha como objetivo analisar o potencial da coprodução de conhecimento, né, entre gestores públicos e os pesquisadores. Como que eu fiz isso? Eu peguei uma política pública de saúde do nosso SUS, que chama Vigiágua. O Vigiágua tem o objetivo de fazer a vigilância da qualidade da água para evitar doenças de veiculação hídrica. Então, é uma forma assim, de você agir antes de que as pessoas comecem a ficar doentes, né? E, de um lado, tinha esses gestores com a implementação, que tinham o objetivo de implementar essa política. E eu descobri que eles tinham algumas dificuldades de implementação, até mesmo dificuldades logísticas, assim, de como pegar essas amostras de água, mesmo insumos em laboratório. A implementação da política pública era falha. E, de um outro lado, eu tinha os pesquisadores que produziam muitas dessas informações que os gestores precisariam, né? Então, assim, né, um dos meus resultados é essa possibilidade
de uma coprodução, que há espaço, sabe? Há espaço para a cooperação entre gestão pública e a ciência, há a possibilidade de troca de informação, porque também os pesquisadores tinham informações que eles gostariam de obter dos gestores públicos a respeito, por exemplo, das incidências de doenças, dependendo por período, para tentar fazer algum tipo de relação entre o período de secas e cheias da região. E aí, mas um dos pontos assim, que aparece, que também que a teoria já aponta, que eu também confirmei no meu trabalho, é que o tempo da ciência é diferente, né, da gestão pública, porque muitas vezes, na maioria das vezes, os decisores eles precisam da informação ali naquele momento para a tomada da decisão. Às vezes o tipo da informação ela precisaria de algum tipo de modificação para sair da ciência e suplementar uma decisão pública. Então, esses são assim, um dos principais gargalos, sabe? Um dos principais obstáculos nesse processo. E também um outro, por exemplo, quando a gente, pesquisador, vai escrever um projeto de pesquisa, a gente tem que já ter a ideia, né? A pergunta de pesquisa, que campo você vai contribuir, tudo isso já pronto para poder submeter e conseguir o financiamento. Então, não é o caso de, normalmente, você pensar no problema junto com, né, se for o caso, com os gestores públicos. Então, é complexo. E aí eu acho que traz um link bem legal entre o que a gente está vivendo agora com a pandemia, né? Porque a gente viu na prática que a gente queria a vacina para ontem. E a vacina demorou um ano, né? Um pouco menos, para ser feita, mas assim, com esforços mundiais absurdos de dinheiro e de troca de informação, que normalmente não acontece. Normalmente, esses laboratórios, eles trabalham por si, né? Assim, não que não haja troca de informação, mas eles têm também um objetivo de quem sair primeiro na corrida o laboratório que vai ganhar mais dinheiro, né? Na venda das vacinas. Então, acho que esse exemplo da pandemia é um exemplo maravilhoso para a gente ver como o tempo da ciência é diferente, sabe? Que a ciência é coisa séria e que as pessoas precisam fazer testes, precisam pensar, se refletir. Então, acho que, bem, né, trazendo essa ligação entre essas duas esferas, eu acho que, por exemplo, tempo e tipo de informação são os principais entraves dessa colaboração, vontade também, mas eu acho que é possível e que há caminhos para ser feito. E existem algumas iniciativas que são bem legais. Agora, Lô, eu tenho muito interesse de saber também que você explicite para as pessoas como foi esse trabalho com a implementação das cisternas, né? Porque eu gostaria de saber como você, como mulher, interagia com os outros pesquisadores, e principalmente com os outros atores sociais, sejam eles os agricultores ou os gestores, né? Como era esta relação, sempre lembrando que a gente está falando da sua posição como mulher, se isso era muito tranquilo ou se você observava que as pessoas duvidavam de suas observações, se você era bem-vinda em todas as conversas, se você era tratada de forma similar aos outros pesquisadores. E você aproveita e diz para a gente por que você não gosta desse termo de subsistência, né? Conta aí para a gente por quê, dando um esclarecimento de que termo deveria ser usado
em lugar desse subsistência? Bem, esse meu trabalho com as cisternas foi a materialização de um sonho, vamos dizer assim, de trabalhar com essa aproximação, né, da ciência com a gestão pública, porque foi um estudo encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social ao Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, para que a gente avaliasse os resultados e os impactos das cisternas de segunda água nos agricultores, né, na vida dos agricultores familiares do semiárido. Contextualizando, essas cisternas de segunda água, elas são voltadas para a produção da agricultura e pecuária dos agricultores, né? Ao contrário da primeira cisterna, que é mais voltada para o consumo e uso da água doméstico. E os desafios nesse projeto não foram tantos, assim, em termos de mulher na ciência, porque eu senti muita confiança dos gestores públicos aqui do Ministério do Desenvolvimento Social. Eles sempre foram muito abertos e confiavam na gente, na troca de discussão, na troca de ideias, né, na discussão dos nossos resultados e do processo mesmo de pesquisa. Isso foi bem legal. Mas uma coisa assim que eu e a minha colega de trabalho, que também é amiga, a Patrícia, a gente no campo, tipo na visita, no interior, a gente não se deixava sozinha, entendeu? Assim, sempre uma entrava na casa de um agricultor para entrevistar, ou eram as duas juntas, ou assim, casas juntas, muito próximas uma da outra, entendeu? Para que se alguma coisa acontecesse, a gente estava ali de olho para se proteger, sabe? Então, acho que esse é um dos desafios que a gente, como mulher na pesquisa, passa, assim, trazendo dessa visão de uma perspectiva de campo, é que a gente como mulher, o nosso maior medo é ser estuprada. Acho que a gente pode dizer, me roube, leve tudo, mas me deixe inteira. E acho que é uma preocupação que os homens não têm essa noção, né? Que a gente vive com esse radarzinho ligado. Então, até no momento de pesquisa, né, do trabalho de campo, a gente está ali, né, se protegendo. Então, nisso tinha essa minha colega, né, que a gente trabalhava junto e éramos parceira nisso, de não deixar uma sozinha, né, tá sempre uma do lado da outra. Mas eu sofri um assédio, a gente voltando, né, nesses translados entre uma comunidade e outra. O motorista que estava com a gente, ele ficava conversando, povo falador, e ele o tempo inteiro botava a mão na minha perna. Eu estava na frente no carro com ele o tempo inteiro. Assim, sabe que eu fui me encolhendo para o lado direito do carro, e aquela situação que você se vê vulnerável, porque ele está ali dirigindo, né? Tipo, entre aspas, o poder está com ele, né? Está dirigindo no carro, você está dependendo dele para ir fazer esse trabalho de visitar as comunidades e visitar as famílias para fazer as entrevistas para o trabalho. Então, foi bem crítico, assim, sabe? Não foi desconfortável. E sabe aquele assédio das palavras, sabe? Que uma coisa mais sutil, né? Que a gente como mulher entende, assim, então foi bem desconfortável. E respondendo a sua pergunta sobre por que eu não gosto do termo subsistência, porque eu acho que todo mundo tem o direito de existir plenamente, sabe? Todo mundo tem o direito de ser feliz, e de ter abundância, de ter liberdade, de ter escolhas. E eu acho que esse termo subsistência coloca a existência num lugar mais, né, num lugar mais baixo. Então é por isso que eu não gosto. Pronto, Lu. Eu fiz questão de fazer essa pergunta sobre a subsistência, porque às vezes a gente utiliza uma palavra, né, e não se dá conta do que aquela palavra realmente traduz, né? Eu achei muito bonita essa sua observação de não gostar da palavra subsistência e o que significa isso para você, né? E para as pessoas, né, que subsistem.
a questão do assédio, eu concordo com você, assim, que o mais perverso assédio é esse que é sutil, não é? Esse da gente estar trabalhando no local e a pessoa botando a mão no ombro, botando a mão na cintura, botando a mão na perna, como se fosse uma coisa que não está acontecendo, não é? Como se aquilo não fosse nada demais, como se o corpo da outra pessoa não fosse um lugar sagrado que a gente só deve tocar com permissão, não é? O corpo de uma mulher é um lugar sagrado que um homem só pode tocar com permissão. Simples assim, não é? Mas infelizmente a gente tem que passar por esse tipo de coisa na vida, enquanto as pessoas não compreenderem, não é, essa igualdade de gêneros, essa necessidade de a gente ver o outro como um ser humano que tem o direito sobre seu corpo, sobre sua existência, que tem o direito de não ter medo, não é? Mas isso é um sonho quase, né? Uma quimera, porque a gente ainda tem muito o que fazer para alcançar esse estágio, principalmente aqui no nosso país. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu doutorado. Como é essa sua interação aí com a água, com a hidrologia e a sociologia? Tenta dar uma pincelada para a gente, rapidinha, né? Porque o nosso tempo já está pouco, mas acho que é importante a gente saber um pouco mais disso, que é muito interessante. Surgiu uma vaga numa universidade da Holanda para trabalhar em um projeto em parceria com instituições do Ceará, né? A UFC, Federal do Ceará, a FUNSEMI e a Embrapa. E aí eu comecei não, né? Teve um processo seletivo e eu passei. E agora eu estou como pesquisadora no Departamento de Administração Pública e Política na Universidade de Wageningen, na Holanda. Estou dando o meu melhor pelo Wageningen. E agora, no meu doutorado, eu também acabou que estou também estudando interações, mas dessa vez entre a sociedade e a água. É um campo novo de estudo que chama sociohidrologia, que ele junta a sociologia e a hidrologia. O que é a hidrologia por si? Ela estuda a água no planeta, né? De onde vem para onde vai. E a sociedade, né? A sociologia entra junto com a hidrologia para entender como que a sociedade se relaciona com a água. E a pergunta fica ainda mais interessante, que é como que a dinâmica da sociedade se altera em função da água. Então, pensando aqui, onde tem água, normalmente tem produção, tem cidades, né? Normalmente o começo da sociedade, das civilizações é sempre na beira de um rio. Então, assim, água é abundância, água é vida. Então, a forma como a sociedade se relaciona com a água também dita como que as sociedades, né, vão se desenvolver. E aí é isso que a sociohidrologia estuda, e é isso que eu venho estudando, que ainda adiciona mais uma camada de complexidade, que são as secas, né? Que o meu estudo é aqui no Ceará, porque a escassez de água e a incerteza de quando que a gente vai ter uma água. Então isso né, tem negociações sobre o uso da água com diversos atores. Então isso já é interação também. Aí um outro olhar que eu tenho é como que as políticas públicas influenciam isso. A gente como sociedade vivemos, né, somos seres políticos,
e as decisões dos gestores públicos alteram. Então, se você resolve implementar, fazer uma política de cisternas, por exemplo, que é uma política de uma distribuição de água mais difusa, né, em pequena escala, ou, por exemplo, uma transposição do Rio São Francisco, que é uma obra enorme, né, de transposição de bacias, ou ainda construção de reservatórios, né, açudes, sejam de pequena ou maiores. Então, tudo isso altera como que a sociedade se relaciona, e principalmente no ambiente de escassez. Pronto, Lu. O nosso tempo já está se esgotando. A gente vai, no futuro, eu convido você para vir aqui falar sobre o seu doutorado. De antemão, eu parabenizo a você por estar estudando algo tão importante para todos nós, como é a água. Então, eu queria agora perguntar a você as 3 questões que eu faço a todas as pessoas que vêm aqui. A primeira delas, o que te apoquenta em relação a ser uma mulher pesquisadora? Vera, como o que me apoquenta, eu vou te dar dados, né? Eu vou dar dados para os nossos ouvintes, porque a gente, como cientista, a gente gosta muito de dados, de evidências, e esses dados, eles mostram a desigualdade da presença de mulheres em cargos mais altos, né, na pesquisa, assim como acontece muito na iniciativa privada. Então, aqui do Brasil, então foi destacado que meninas e mulheres estão presentes em todas as etapas escolares no Brasil, tanto do ensino básico até a carreira acadêmica. Então, assim, na iniciação científica, 55% das bolsas são para mulheres e 45% para homens. Nas bolsas de mestrado, 52% são para mulheres, 48% para homens. No doutorado é bem paritário, né? As mulheres estão com 53% e os homens com 47%. Mas, quando chega nas bolsas de produtividade de pesquisa, né, que é o maior reconhecimento na carreira de cientista, os homens estão com 64% dessas bolsas e as mulheres com 36%. E, além disso, as mulheres que ocupam o papel de liderança em grupo de pesquisa é bem menor, mesmo que as mulheres estejam em número maior, né, em maior número absoluto nesses grupos. Então é um absurdo isso, porque eu acho que é a manutenção desse patriarcado, onde os homens branco, hétero, estão sempre no topo e se beneficiam das mulheres estando ocupando lugares, né, hierarquicamente inferiores. Então isso me deixa pé da vida e eu acho que a gente tem que mudar isso. Eu esqueci de apresentar as minhas fontes para esses dados. Esses dados foram apresentados pela professora Helena Nader, professora titular da Universidade Federal de São Paulo, e em um evento que debatia ciência, tecnologia e inovação e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovidos pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Essas rodas de debate aconteceram no ano de 2018. A outra questão é: me diga um momento apoteótico, seja teu, seja de outra mulher, nessa sua vivência universitária, essa sua vivência na ciência, um momento grandioso para você. Vera, eu vou te contar 2 momentos apoteóticos para mim nesse processo, né, de pesquisadora. O primeiro deles foi no meu mestrado, quando eu tive a oportunidade pela primeira vez ir para a Amazônia, e foi incrível. Foi um estado de êxtase, assim, poder estar visitando e ver quanta abundância, quanta diversidade tem naquele lugar. E é um lugar tão pouco conhecido pelos brasileiros, sabe? Eu acho que sempre tem um imaginário do que é a Amazônia,
E eu acho que é um imaginário que vive na cabeça dos gringos, vive na nossa cabeça mesmo como brasileiro, por ser algo distante, né, de nós, assim, geograficamente, de difícil acesso, porque é caro viajar para lá. Então, quando eu me vi nessa oportunidade, né, que a pesquisa estava me dando a oportunidade de estar lá, né, me deu a oportunidade de mais de uma vez para lá, foi maravilhoso. Eu me senti assim muito grata e tenho esse sentimento que todos os brasileiros deveriam visitar a Amazônia, sabe? Eu diria assim, amazone-se, brasileiros, amazone-se, conheçam, porque é muito rico, é muito abundante. Eu acho que a gente só tem noção do valor que aquela floresta, que aqueles rios, que aquelas pessoas que vivem ali, né, tem no momento em que a gente consegue encontrar com elas, né, mais de perto, com elas e com o ambiente em si. E o outro momento apoteótico foi quando eu recebi o resultado que eu tinha passado no processo seletivo do doutorado. Eu acho que no momento que você resolve fazer doutorado é um momento que, pelo menos para mim, foi de muita reflexão, de pensar se era isso mesmo que eu queria, de seguir uma carreira acadêmica, de me reconhecer como pesquisadora. E também foi um processo seletivo que eu tinha muita confiança em mim, porque quando eu vi a vaga eu pensei, caramba, é para mim, eles precisam de mim. E eu participei de todo o processo seletivo, né, que não foi fácil, de entrar numa universidade holandesa. E foi incrível quando eu recebi o e-mail, eu pulei de alegria. Eu fiquei, caramba, é real, eu vou realizar esse sonho. Então, eu acho que esses dois momentos para mim são bem emblemáticos nesse processo. E por fim, Lô, eu queria que você dissesse pra gente, para que mulher da ciência você fará uma apologia? A minha apologia vai para a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Economia. O nome dela é Elinor Ostrom. Ela ganhou o prêmio em 2009 ao revolucionar uma teoria já existente de que nós acabaríamos com os nossos recursos naturais, que é conhecida como tragédia dos comuns. Porque eu, como usuário individual, por exemplo, de um lago com peixes, a teoria vigente dizia que eu ia tentar super explorar o lugar, tentando, por exemplo, pegar a maioria de peixes possíveis para o meu benefício, para poder limitar a quantidade de peixes que o meu vizinho poderia pegar. Então, o que a Ostrom trouxe de novo é que, na verdade, as pessoas não agem desse jeito. Elas pensam a longo prazo, porque elas veem que o recurso, né, o recurso que está ali, que elas dependem, né, para viver, que elas conseguem se organizar com regras definidas localmente, tanto de monitoramento como de sanções para quem violar essas regras, de como fazer a governança desse recurso local. E para mim isso traz muito sim sobre o poder das pessoas, que o trabalho da Ostrom é sobre o poder das pessoas, que quando a gente se organiza, a gente consegue de fato pensar em um desenvolvimento mais sustentável, que seja, né, para o nosso benefício e das nossas futuras gerações, porque que as pessoas conseguem ter essa noção do que o recurso que a gente tem hoje é finito. Se a gente não cuidar, se a gente não preservar, a gente vai ficar escasso. Então, ela conseguiu provar isso, né, com teoria e prática. Eu não sou romântica, eu acredito que esses tipos de acordo, né, eles são mais complicados, eles levam tempo, mas acho que diz muito da gente como sociedade, sabe? Que essas ideias que ela trouxe, né, que a gente iria, né, super explorar o recurso, na verdade, essa novidade que ela trouxe de que é possível a gente se organizar e fazer uma gestão sustentável a longo prazo foi revolucionária.
Isso em 2009, né? E um outro fato interessante é que, na verdade, o doutorado dela é em ciência política e ela não fez economia porque sofreu preconceitos sexistas que impediram ela de fazer o doutorado dela em economia. E ela sempre dava esses exemplos na aula, né? Contam-se, né? Que ela sempre dava esse exemplo na aula para as mulheres não desistirem dos seus sonhos, que ela estava ali como cientista política, trabalhando com economia, porque não foi dado a ela essa oportunidade, né? Barreiras, além do que ela podia transpor. Mas ela foi maravilhosa e ganhou, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Diga aí, que massa. Maravilhosa. Bom, Lu, agora a gente está chegando ao fim do programa e eu quero agradecer imensamente, dizer que foi um prazer conhecer você, que foi um prazer enorme para a gente aqui do Papapô ter você aqui no Gente Como a Gente, batendo esse papo gostoso. E eu quero deixar que você encerre esse bloco. Então agora você pode dizer o que você quiser para quem está nos ouvindo, seja sobre a mulher, seja sobre a ciência, seja sobre a água, seja sobre tudo isso. Nos dê um tchau, dando o seu recado. Mulher da ciência. Obrigada. Ah, Vera, que pena que já está acabando. Foi muito massa trocar essas ideias com você sobre o percurso acadêmico. Foi um exercício muito legal também, olhar para trás, olhar para a minha trajetória, me sentir orgulhosa. Foi muito legal. E a minha mensagem final é para a gente fortalecer a igualdade de gênero, que lugar de mulher onde ela quiser, a gente é muito capaz de estar onde quiser. E a igualdade de gênero vem a melhorar a vida de todo mundo, de homens e de mulheres. Então, eu acho que essa é a minha mensagem final. Vamos fortalecer a igualdade de gênero e mulheres em todos os lugares, né? Não só que a gente vinha conversando, em lugares mais baixos da hierarquia, né? Também que a gente consiga chegar ao topo e que o caminho não seja tortuoso, como normalmente é. Que normalmente a gente sofre muitas coisas para conseguir... São muitas picadinhas de inseto todos os dias, sabe? Que a gente leva para ter... E tem que ser muito forte para conseguir se manter na linha. Então é isso, um grande beijo, obrigada pelo convite, obrigada a você que está ouvindo até aqui. Espero que a gente possa se conhecer fora do ambiente de podcast e que essa pandemia acabe logo. Um abraço, um beijão. Uma hecatombe vibrante de amor, força e radiação. Uma hecatombe vibrante de amor, força e radiação, és mulher. Como na entrevista da Lu, ela falou assim, bastante em água, ela é uma pessoa preocupada, uma pesquisadora preocupada com a questão da água, eu quis trazer no Dentro da Caixola algumas curiosidades sobre a água. Então eu entrei num site chamado Ciclo Vivo, em que eles têm uma matéria que se chama 17 curiosidades sobre a água, que talvez você não saiba. Então eles começam com coisas assim que a gente já sabe bastante, que é o corpo humano da gente, né? O corpo humano de um adulto possui até 65% de água na sua composição, que o planeta Terra é conhecido como planeta Água, porque 70,9% da superfície é coberta por água, que apenas 3% da água do mundo é doce, que 12% da água doce do mundo está no Brasil. Então, o Brasil é um país privilegiado nisso. E o aquífero Guarani é o maior do mundo, que ele se estende por uma área de 1,2 milhão de quilômetros quadrados e reserva aproximadamente 45 mil quilômetros cúbicos de água. Dizem ainda que existe mais água na atmosfera do que em todos os rios do mundo juntos,
e que, de acordo com a ONU, existem 783 milhões de pessoas no mundo que vivem sem água potável e que em 2025 esse número pode chegar a 1,8 bilhão. Aqui na América Latina, são 36 milhões de pessoas sem acesso à água de boa qualidade. Absurdo, né? Enquanto nos Estados Unidos as pessoas gastam em média 370 litros de água por dia, os africanos usam de 7 a 19 litros. E ainda, por não terem acesso à estrutura de saneamento básico, mulheres e crianças na África subsaariana perdem até 6 horas do dia caminhando longas distâncias para encher baldes de água. Em apenas um dia, pessoa, a soma dessas viagens cobriria a distância de ida e volta à Lua. É muita mulher e muita criança se sacrificando por má administração pública, não? Em média, 2/3 da água do mundo é usado para a produção de alimentos, em especial na agricultura e pecuária. Nos Estados Unidos, 26% da água usada nas residências é gasta nas descargas. Uma torneira que goteja a cada segundo pode vazar 3.000 litros em um ano. Para fazer uma calça jeans, são necessários aproximadamente 10.000 litros de água. E para produzir 1 quilo de manteiga, são necessários 18.000 litros de água. E para produzir 1 quilo de carne, gasta-se 15.400 litros. Um banho de 15 minutos, com o registro meio aberto, consome 135 litros de água. Uma mangueira aberta pelo mesmo tempo pode desperdiçar até 280 litros. Então, pessoa, vamos cuidar de economizar água, não? Vamos cuidar de preservar a nossa água e vamos cuidar de pedir justiça social para essas pessoas que vivem sem acesso à água potável. Como a Lu falou sobre a Holanda, né? Eu me lembrei de uma receita que eu adoro, que é torta de maçã. Eu adoro maçã assada, torta de maçã. E aí, é claro, a gente vai fazer uma torta de maçã vegana, que você vai conferir a receita amanhã no nosso Instagram. Mas como sempre, agora a gente vai ouvir o que a nutricionista Flávia Gentil vai dizer dessa nossa receitinha de torta de maçã. Diga aí, Flávia, o que você acha da nossa torta? Pois é, Vera, eu gostei muito dessa receita, pois além de conter ingredientes saudáveis, ricos em fibras, como aveia e linhaça, ainda usa como ingrediente principal a maçã. E a receita nos remete ao aconchego da casa da avó, pois quer mais gostoso que o cheirinho de uma torta de maçã com canela recém-assada, deu água na boca. E além do mais, a maçã é uma fruta rica em pectina, uma fibra solúvel que age aumentando a digestão e diminuindo a absorção de gorduras provenientes da alimentação, auxiliando na redução de colesterol, prevenindo as doenças cardiovasculares e melhorando o funcionamento intestinal. Os polifenóis presentes na maçã possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, que reduzem os danos às células e assim ajuda a prevenir o câncer. O ácido málico que a maçã contém aumenta a salivação, diminuindo a proliferação de bactérias, responsável pela formação da placa bacteriana, que causa cárie nos dentes. A maçã tem ainda vitamina A, E e C,
que são antioxidantes que nos protegem dos radicais livres, que são formados pelo envelhecimento, pela poluição e pela má alimentação. Possui também vitaminas do complexo B, que juntamente com a vitamina C, ajudam a proteger o sistema nervoso. E essa fruta aumenta a produção de acetilcolina, uma substância que é responsável pela comunicação entre os neurônios, melhorando assim a memória e reduzindo os riscos de desenvolver Alzheimer. Ufa! Acho que falei demais, mas aposto que deixei você com vontade de experimentar essa torta. Não é verdade? Essa entrevista da Lu me chamou a atenção para essa questão da água. Aí eu comecei a pensar, como sempre, nas dicas do Finde e pensei em trazer para vocês tanto documentários sobre água como filmes que não tratam só da escassez da água, mas também aqueles que tratam da água metaforicamente, né? Então, no domingo, você pode encontrar lá no nosso canal do YouTube, Programa Papapô, ou no nosso Instagram, um videozinho com as dicas do Finde, que é para você ou assistir no domingo ou passar a semana com as dicas bem legais de filmes de qualidade, que façam você pensar e que façam você sentir e que a gente com isso consiga ir transformando o mundo passo a passo. Pois confere lá, domingo a gente se encontra. E chegou a hora da gente se despedir. Eu escolhi contar mais uma vez uma história do livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, da Raquel Inostovsky, que, como eu já disse, é um livro para crianças, que é do meu neto, mas que é bom demais para marmanjos. Hoje eu conto a história de Maria Sibila Merian, uma mulher que fez uma coisa que eu adoro, que é unir arte e ciência. Eu te deixo com ela. E aqui a gente termina esse mês da mulher e da menina na ciência, certas de que pelas mãos e mentes de Gabriela Spaniol e Luísa Cavalcante, a gente tenha podido ver que o lugar da mulher é onde ela quiser. E também que nesse lugar ela tem o direito de estudar, trabalhar e pesquisar, sem medo de assédio, sem medo de homens. Defenda essa ideia você também, homem. A gente conta com você. Um beijinho e até quarta-feira no Loucos por Literatura. Maria Sibila Merian, ilustradora científica e entomologista. Nascida na Alemanha em 1647, Maria Sibila Merian combinou ciência e arte para se tornar uma das maiores ilustradoras científicas de todos os tempos. No século XVII, os europeus não tinham um entendimento básico dos insetos. A maioria das pessoas pensava que eles eram simplesmente nojentos e que não mereciam um estudo cuidadoso. Maria discordava totalmente. Desde jovem, ela começou a coletar insetos para estudar o comportamento deles. O padrasto ensinou-a a pintar.
habilidade que ela usou para ilustrar os diferentes estágios da vida de seus insetos favoritos. Maria se interessava especialmente pelas borboletas. Na época, ninguém entendia realmente a conexão entre as lagartas e as borboletas. Em 1679, ela publicou um livro sobre metamorfose, repleto de anotações científicas e ilustrações. Então, a vida de Maria mudou drasticamente. Ela deixou o marido e levou a mãe e as 2 filhas para a Holanda. Elas se juntaram a um grupo religioso estrito que tinha laços com uma colônia holandesa na América do Sul chamada Suriname. O grupo religioso, mal administrado, acabou se desfazendo, mas o interesse de Maria pelo Suriname permaneceu. Aos 52 anos de idade, curiosa a respeito dos novos insetos, Maria desbravou as florestas da América do Sul. Ela documentou insetos nunca vistos antes e enfrentou os perigos da chuva e do calor. Infelizmente, a viagem terminou antes do previsto, pois ela contraiu malária. Mas ela já tinha feito as ilustrações de que precisava para criar o seu maior livro. A Metamorfose dos Insetos do Suriname foi publicada em 1705 e se tornou um sucesso em toda a Europa. O trabalho de Maria ajudou os cientistas futuros a classificar e entender os insetos, e suas ilustrações, belas e detalhadas, surpreendem e ensinam as pessoas até hoje. O Papapô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto. A edição é realizada por Hannah Nery. Natália Araújo faz a coordenação digital. Já a edição dos vídeos no nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. Nosso agradecimento aos artistas potiguares que nos presentearam com a canção Mulher, cuja letra é de Ricardo Cogumelo e a melodia e interpretação são de Júlio Lima. O texto, Maria Sibila Merian, ilustradora científica e etimologista, foi retirado do livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignatoski, traduzido por Sônia Augusto e editado pela Blutcher. As trilhas ouvidas neste episódio são da biblioteca de áudio do YouTube e os efeitos sonoros são do site freesound.org. O Papapô é gravado e editado em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas. Papapô. 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 Papapô, yes.